E fui me garantindo. E tinha um negócio, eu tenho uma coisa comigo que é assim, ó. Conceição, ó, eu tô aqui, eu queria que você operasse uma máquina fotográfica. Se tu sabe, eu não sei não, sabe? Mas eu sei. Entendeu? Eu tenho esse negócio assim, meu TDAH, né? Porque hoje, graças a Deus, vocês têm muita facilidade, principalmente de ter ajuda na parte científica da história, na saúde, né? De descobrir se tem autismo, se tem TDAH. Eu vim descobrir agora. Porque teve uma hora que eu travei, minha mente travou, não entrei em colapso, mas travou de uma maneira assim que eu não estava conseguindo dormir. Pensando ideias, pensando assim, minha cabeça 24 horas, eu digo, não tem alguma coisa errada, eu procurei logo um médico. Aí ele disse, você tem um grau altíssimo de TDAH. E eu sou assim, para vocês terem uma ideia, vamos sair um pouquinho da música, eu sou formada em licenciatura em bacharelado em biologia, eu tenho um curso mecânica de moto, mecânica de carro, de eletricista, pedreiro de alvenaria, porque quando eu ganhei minha casa aqui na Caixa, minha casa, minha dívida, minha vida, né? Eu não tinha dinheiro para construir. Assim, eu tinha um dinheiro guardado, mas ou eu construía um muro ou eu pagava o pedreiro. E eu chamei alguns pedreiros para ter uma noção. E um me cobrou 6 mil, o outro me cobrou 8 mil para fazer o muro. Eu falei, não, isso é a casa não, moço. É o, né? Só que a gente precisa entender do que a gente faz. E isso me inquieta. Então, o que eu tenho curiosidade, eu vou atrás. Aí eu cheguei em casa, estava dando aula no Elisete, aí deu um pulinho em casa, que eu morava ali bem pertinho, me sentei na televisão, eu digo, meu Deus, eu preciso de alguma ideia, porque como é que eu vou fazer um muro? Eu vou me mudar sem muro, eu tenho meu cachorro, eu tenho meu bichinho, tem que ter segurança, a gente se sente mais seguro, né, infelizmente. Aí eu digo, como é que eu vou fazer? E de repente, não sei meias palavras, né, aquele Givanildo. Aí você olha, abriu o curso no Senai Caruaru, gratuito, de pedreiro de alvenaria. Eu não tive dúvida, minha gente. Me levantei, peguei o carro e fui pro Senai. Aí quando eu cheguei lá, dia 19 de novembro de 2012. Cheguei lá no Senai, um montão de homem na fila, e eu lá na fila. Aí tinha aquele negócio lá, né, dizendo assim, você, quando tem algum tipo de projeto que é voltado para a população carente, né? Aí você tem que assinar que é carente. Eu não assinei, que eu não ia mentir. Aí eu digo, meu Deus, eu vou falar com uma pessoa do curso. Aí eu fiz a inscrição, aí cheguei lá, a menina disse, tá faltando você assinar essa ficha. Eu disse, mas eu não posso assinar, porque eu trabalho na escola Elisete Lopes, mas assim, eu preciso fazer esse curso. Aí ela disse assim, já ganhou a vaga, porque você não mentiu. Né? Então, outra coisa muito importante é usar da verdade. Por mais que isso possa talvez lhe prejudicar, mas o talvez pode ser sim ou não. Então, é melhor não arriscar, é ser verdadeiro mesmo. E eu fiz o curso com mais de 19 homens, semi-analfabeto a maioria, que não sabia nem fazer uma conta de somar, de matemática simples. E o que foi que eu fiz? Para fazer, para mim, enturmar. Eu comecei a ajudar eles. Então, se vocês podem chegar, professor, se eu podia ceder a sala um pouquinho mais cedo, era à noite a aula, começava às 18 horas. Às 17, quem pode chegar aqui? Os meninos, eu. Pronto, a gente vai ter aula de matemática. Como é que vocês são pedreiros? Precisa saber quantos tijolos vão fazer o muro, vai utilizar material e não sabe fazer os cálculos. E eu contribuí. E no final de tudo, eu lá, minha casa fechada, né? Aí lá no Vila Andorinha, aí eu digo, rapaz, e agora? Mas já fui aprendendo, eu não sabia o que era colher de pedreiro. E eu meti a mão na massa. Aí chegou a parte da gente estagiar. E terminou que teve um problema lá, e eu só vendo o professor aperreado, a gente está sem lugar para botar em prática, aí eu levantei a mão, né? Oportunidade. Aí o professor, pois não, eu estou com minha casa para fazer o muro, bora, professor? Olha. E aí deu certo. Em 23 dias eu construí um muro de 3,10 metros de altura, com meus amigos, que hoje são meus amigos. E eles disseram, não, a gente vai, não é para fazer, professor. E tinha dia de sábado e domingo, ele ligar para mim, 2, 3. Olha, faz uma feijoada aí, faz um feijão preto, que eu vou para ir para tua casa. Pra gente... E eu trabalhando domingo a domingo, minha gente. Eu peguei germe de cachorro, alergia à areia, cimento, rachava minha mão todinha. Mas eu estava ali, não desisti. Entendeu?
Por que eu estou falando tudo isso? Porque todo mundo aqui é capaz de qualquer coisa. Qualquer coisa. Mesma coisa foi meu carro. Fui no mecânico, o carro... Eu digo, meu Deus do céu, que danado é isso? Aí meu carro, o cara disse, porque tem que trocar não sei o que, dá 2.000... Peraí, meu filho, peraí. Me explique, né? O que é que essa peça faz? Me explique. Eu esperar aí, Senai, de novo. Aí papiei o povo, de novo. Eu digo, por favor. Terminei sendo contratada pelo Senai para dar aula. De 5S. Passei quase 6 anos lá dando aula de 5S. Oportunidade. Né? Voltando para a parte da música. Oi? É o sistema de segurança, né? Do sistema Senai, SEST, tá entendendo? E que a gente tem que empregar o sistema S dentro da produção, da construção civil, dentro da mecânica de moto, mecânica da parte de eletricidade. Então, são coisas que a gente precisa empregar. Eles têm, assim, o profissional tem que saber o básico para poder colocar no currículo, né? Para poder conseguir a vaga de emprego.